Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos dar continuidade à nossa temática do mês, que é independência financeira. Eu sou suspeita para falar. Esse tema foi um divisor na minha vida, fez com que eu enxergasse possibilidades, caminhos, oportunidades que talvez eu não veria se eu não tivesse esse conhecimento. Então, que vocês possam usufruir deles, assim como eu pude ter essa oportunidade. Assim sendo, o nosso último vídeo a gente falou sobre qual o montante ideal para essa independência. Se você não assistiu, convido a assistir, que é extremamente interessante e relevante para a sua construção, ok? O tema de hoje é, tá bom, descobri o montante, descobri como que eu tenho que fazer, a importância do dobro e tudo mais. Só que quanto tempo vai demorar para que eu possa fazer essa construção? Como que eu desenvolvo esse tempo? Eu vou compartilhar aqui hoje com vocês quais são os fatores principais que vão determinar o tempo de construção dessa independência, ok? Então vamos lá, antes de eu mostrar aqui algo simples na prática, para que vocês possam visualizar, vamos entender quais são os fatores principais que vão definir o tempo. Eu diria que o primeiro passo é eu saber quanto que eu tenho hoje de condições de separar da minha renda ativa, do meu ganho mensal, para esta finalidade. Então, eu só vou saber o tempo se eu souber quanto que eu posso canalizar, quanto que eu posso destinar para essa finalidade do meu ganho. Por isso, a importância de eu ter, sim, um ganho todo mês, um ganho mensal, para poder separar uma parte. O segundo fator que eu preciso enxergar é qual a taxa de juros desse montante que eu vou guardar todos os meses que eu vou usufruir, porque a taxa de juros também vai me ajudar a definir se o tempo é mais ou se o tempo é menos. E uma outra coisa importante também que eu quero trazer nesse vídeo, que pode ser que você já esteja independente. Como assim? Será que muitas vezes você não tem bens e se você vendesse, por exemplo, esses bens, sei lá, você tem 3, 4, 5 casas, estão paradas, sem render nenhum dinheiro. E se você vender, às vezes, uma dessas casas, colocar numa aplicação financeira que renda o que você necessita, pode ser que você descubra essa independência já alcançada, só que nesse momento você está tendo custo e não retornos financeiros. Então, uma das coisas que eu já convido vocês a olharem é se você tem bens, como que esses bens estão, se eles estão desenvolvendo rendas ou não. Caso contrário, caso não esteja desenvolvendo renda, observar o que é preciso ou pode ser feito para que esse dinheiro não fique parado, para que ele produza renda. E às vezes você mesmo já descubra que está independente sem nem pensar sobre isso. Combinado? Então vamos pensar que eu não estou independente, eu tenho que fazer essa construção. Qual é o tempo que eu vou definir? Então, primeiro, quanto que você vai poder guardar por mês? Gente, hoje eu posso R$ 10. Comece com o que você pode, perfeito? E vai buscar caminhos de aumentar essa reserva necessária todos os meses. Pode ser que uma das estratégias para que você aumente é diminuindo o seu custo mensal com aquilo que não é importante, com aquilo que não é necessário, com aquilo que está tão no automático que você nem sabe que existe. Você pode também, mesmo olhando esse custo, já tendo diminuído, às vezes buscar rendas que possam vir diretamente e canalizar para a construção dessa independência. Essa renda pode ser proveniente de um trabalho extra, essa renda pode ser proveniente do seu próprio trabalho no seu local hoje, por meio de você, às vezes, fazer horas a mais, ou ainda você ver oportunidades naquele ambiente, que talvez um curso, uma capacitação, tem lá uma vaga, uma possibilidade de você ganhar mais, de você ter um aumento salarial,
porque você vai conseguir preencher aquela vaga, aquela qualificação. Então, não necessariamente eu preciso fazer renda extra fora. Eu posso, às vezes, no meu ambiente, usufruir desses caminhos, só que eu estou tão fechada ali, ó, que eu não estou enxergando que existe essa possibilidade. Então, quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente tem um caminho, fica mais fácil enxergar coisas que estão ali nas minhas possibilidades e que eu não vejo. Pode ser também que você tem uma renda mensal e aí você pega o seu 13º, canaliza para a independência. Você pode pegar, por exemplo, às vezes um bônus que você tem. Então, comece a olhar como que é o seu ganho hoje. Como é essa sua renda hoje? Quais são as possibilidades? Pode ser que no mês a mês você coloque menos, e nesses movimentos pontuais, como 13º, bônus, comissão, você consiga aumentar esses aportes, combinado? Quando eu descobri que existia independência financeira, quando eu calculei o montante que eu precisava, eu vi que se eu reservasse X valores todos os meses, que se eu guardasse parte do meu 13º, se eu guardasse meus bônus com esta finalidade, eu iria construir essa independência em torno de 15 anos. Anotem essa informação. Beleza, então, bora construir com esse foco. 15 anos é melhor do que quando eu tivesse 65. Olha que legal. Então, eu fiz esse caminho. E todo ano, lembra que a gente falou aqui que eu tenho que fazer o meu diagnóstico, eu tenho que avaliar novamente para ver como que está o meu novo cenário, as minhas rendas dessa construção que eu já guardei, a taxa de juros que está sendo pactuada no mercado para eu aproveitar as oportunidades. Quando eu comecei a fazer a construção, lembra que eu falei que foi 2015? A gente teve 2016, as taxas também, 13%, 14%. Aproveitem esse momento, pessoal. E eu fui fazendo essas possibilidades. E aquele prazo que eu tinha de 15 anos, eu consegui em menos de 6 anos. O que fez com que eu conseguisse menos de 6 anos? Eu conhecer que existe, eu conhecer e traçar um caminho, eu começar a reservar com esse pensamento e essa finalidade, e eu avaliar todos os anos como estava. Então, é possível. Cíntia, você fez isso porque você é educadora? Não, eu fiz isso porque eu busquei o conhecimento. Eu tive muitas pessoas que aprenderam no mesmo dia, no mesmo momento que eu. Quantas que buscaram? Quantas que foram lá e colocaram a mão na massa? Então, eu quero que você seja a diferença. Eu não quero que você assista toda essa série de vídeos e morra aqui, que não coloque em prática. Faça o que você tem com as informações nesse momento e vai lapidando e vai ampliando. Eu quero sim que você volte um dia aqui no meu vídeo e fale: Cíntia, lembra que eu construí? Olha, naquele momento foram X anos que faltava para minha independência. Hoje eu estou aqui falando para você que eu alcancei. Então, compromisso comigo, combinado? A ideia de fazer esses vídeos aqui, pessoal, não é só ser mais um vídeo, mas é de que de alguma forma esse vídeo possa transformar a sua vida, que esse vídeo possa trazer uma nova perspectiva, porque é possível. Eu construir sendo CLT, eu construir vindo de uma base de alguém que fez por si próprio a sua trajetória. Eu não tive berços de ouro. Dona Maria, com as suas costuras, com a sua sabedoria, do seu jeitinho, me ajudou nesse processo. Então, é você olhar o conhecimento que está chegando a você e agarrar, abraçar as possibilidades e as oportunidades. Não é o seu passado que vai definir o seu futuro, mas é o que você faz com aquelas informações que você capta, que você recebe para transformar esse futuro. Eu transformei minha realidade, mesmo olhando para os cenários, mesmo olhando para os caminhos que não me diziam que era possível isso. Então, que vocês possam também fazer esse desenvolvimento
essa construção para que, a partir disso, transforme. Então, vou compartilhar aqui uma tela com vocês, para vocês entenderem na prática qual é esse montante, ok? Então, vamos lá. Então, lembra da pessoa lá do outro vídeo que ela precisava ter uma renda passiva de R$ 4.000 e que se ela tem uma taxa de juros de 0,5% ao mês, ela precisaria construir R$ 800.000, perfeito? Vou fazer o cenário com esse, depois eu vou fazer um outro cenário mudando a taxa, combinado? Então, vamos manter isso aqui. Então, se ela, pessoa que precisa de R$ 800.000 e ela consegue hoje uma taxa de juros de 0,5%, então o que eu preciso? Saber a taxa, saber o montante. Quanto que hoje eu posso guardar? Então, essa pessoa aqui tem um ganho de R$ 2.000. Então, vamos supor que ela possa guardar todos os meses R$ 500, ok? Então, se ela pode guardar R$ 500, ela vai demorar para alcançar os 800.000 a uma taxa de 0,5% ao mês, 441 meses, o que significa 37 anos. Vamos supor que essa pessoa é um jovem aprendiz, é uma pessoa que está tendo o seu primeiro emprego e que o padrão de vida ali dela, o custo dela, está em 1.000 e os outros 1.000 ela consegue guardar. Então, se a gente fizer nesse sentido, ela vai ser de 37 anos, 441 meses, para 27 anos. Pode ser que esses 1.000 ela vai conseguir também de uma renda extra. Pode ser que esses 1.000 ela vai conseguir lá do bônus, do 13º, das rendas que não acontecem no mês a mês. Então, olhando isso aqui, olha que interessante. Se eu aprendo que parte do meu ganho já separar sempre uma parte dele para essa finalidade, a tendência é que quando eu comece a ganhar mais, eu continuo fazendo esse movimento. Hoje, pode ser estranho você conseguir separar metade do seu ganho, por exemplo, porque você desenvolveu um padrão de vida em que esse custo está praticamente o mesmo que você ganha. Você está refém desse movimento porque você simplesmente não aprendeu a viver com menos do que ganha. E sempre que você teve um aumento salarial, você aumentou os seus custos. Aumentou o salário, aumentou o custo. Então, a gente precisa ter essa atenção. Tá bom, Cintia, então vamos voltar essa pessoa com os R$ 500 aqui, que vai demorar 37, só que ela tá muito esperta, ao invés dela aproveitar aqui uma taxa de juros de 0,5%, ela vai conseguir uma taxa de 0,85. Nesse cenário de taxa de 0,85, lembra que ela não precisa mais de 800.000? E por isso que é importante eu fazer essa avaliação todos os anos. Então, se ela precisa de 470 e ela tem uma taxa de 0,85, o que significa que ela guardando esses R$ 500, ela vai precisar de 260 meses e 22 anos para alcançar este montante. Tá bom, Cíntia, ela também consegue guardar R$ 1.000. Então, se ela consegue guardar R$ 1.000, olha, de 22 anos, ela vai para 16 anos. Percebe que aqui o fator que vai definir, ele envolve um montante, ele envolve a taxa de juros, ele envolve o quanto eu vou guardar todos os meses para essa finalidade. E aí está na sua mão definir em quanto tempo você quer construir. Construa, faça, desenvolva, defina o tempo que você quer. Quando eu fiz, eu defini que seria 15 anos e fui buscando esse caminho. Todo ano eu fazia minha avaliação, meu diagnóstico, meu orçamento, para que esse movimento eu pudesse ir materializando, eu pudesse ir enxergando se ele estava acontecendo. Aproveitei sim as taxas de juros que o mercado estava me ofertando.
Aproveitei rendas extras que foram acontecendo ao longo do caminho e canalizando para isso. E outra coisa importante, não pegue todo o seu dinheiro, tudo e foque só nisso. Lembra que o padrão de vida tem sonhos também de curto, médio e longo prazo. Eu não posso só olhar para isso aqui. Tudo bem? Entendido a questão do tempo, como que eu desenvolvo, como que eu construo esse tempo. Então, vocês precisam definir. Comecem a guardar, independente de taxa. Só comecem. E aí vão para o diagnóstico, vão olhar o movimento de entrada e saída para ver o que vocês podem melhorar para que vocês possam colocar um pouco mais e todos os meses, religiosamente, manter esse hábito até alcançar esse estágio da independência financeira. Combinado? Entendido? Gostaram? Que vocês possam desenvolver, que vocês possam construir essa independência, que vocês possam mudar a perspectiva, as possibilidades e que vocês desenvolvam o seu propósito, o seu legado nesse planeta, usando o dinheiro simplesmente como ele é, meio para todo esse movimento. Combinado? Entendido? Gostaram? Deixe seus comentários, suas sugestões e que você possa desenvolver essa independência financeira. Beijos, até mais. Tchau, tchau.